vai, então, agora receber Nabil Bonduki para falar desse caos em São Paulo e outros temas mais. Bem-vindo, Nabil. Tudo bem? Professor da FAO, USP, urbanista e eleito vereador. Belo quadro, Nabil. Boa tarde para todos vocês, todas vocês, Renato, Dri, Sinara. É um prazer estar aqui com vocês no fórum, que é um bastião, como você estava falando agora, Renato, é um bastião aí da democracia. Prazer estar aqui na mesma época que você. Sou sua fã, viu, Nabil? Opa, obrigado. Aliás, Nabil tem muitos fãs, porque ele foi super bem votado. Eu fiquei muito feliz. Estava falando para o Nabil aqui, vou revelar. Minha filha e meu genro acabaram votando no Nabil por escolha própria deles lá. Eles moram na Vila Madalena, aí viram a campanha, olharam as propostas e tal. Fizeram uma escolha política, programática, né? Porque queriam essa discussão de cidade que o Nabil trouxe para a campanha, muito bem feita do ponto de vista do marketing digital, com qualidade, discutindo sem... Ele ia num lugar, eu não sei se ele pode até mostrar um ou dois videozinhos. Vou separar aqui. Ele ia para um canto da cidade e discutia ali como aquilo podia ficar mais legal, né, Nabil? E agora a gente está nesse cenário de segundo turno, onde parece que a cidade voltou à tona. Não estamos só discutindo mais o Marçal, né? Salve. Vamos discutir os programas. Aí o Boulos foi para cima disso. Eu acho que talvez esteja esse o caminho para construir a vitória do Boulos. Você concorda comigo, Nabil? Sem dúvida. O caminho, na verdade, assim, tem dois caminhos. Um é mostrar o que o Nunes deixou de fazer ou fez de maneira equivocada. Eu acho que essa é porque, por incrível que pareça, a rejeição do Nunes ela é baixa relativamente à do Boulos, né? E é baixa em geral, né? Para um prefeito que foi um prefeito medíocre na cidade de São Paulo e que enfrentou, e esse é o drama, né? Porque ele teve um privilégio de ter um maior orçamento da cidade nos últimos 40 anos. Então, pôde fazer investimentos superfaturados, mas que mesmo assim apareceram para algumas parcelas da população, coisas muito, muito pontuais, muito setorizadas, e não enfrentou as questões estruturais, né? Por exemplo, a gente está vendo agora essa questão da energia, né? A questão da fiação elétrica. Isso exige, né, uma intervenção estrutural da prefeitura, né, para que a gente possa enterrar a fiação e poder também ter um manejo adequado das árvores, porque as árvores são importantes para a cidade também, né? Mas, né, ele fez campinho de grama sintética espalhado pela periferia da cidade de São Paulo, muita intervençãozinha pequena, que atendia a vereadores da base dele e que, de certa forma, deu uma certa imagem para ele que, infelizmente, a campanha não conseguiu desfazer. Em parte porque, isso que você falou, o Marçal, ele protagonizou. E o Marçal teve um outro papel importante. Marçal foi excelente, no final foi excelente com o Ricardo Nunes, né? Porque ele amenizou a imagem do Ricardo Nunes, né? Ou seja, ele tornou o Ricardo Nunes mais palatável ao olho de um eleitor de centro, né? E a gente sabe que em São Paulo, eu falo isso desde o começo da campanha, eu falei isso para o Boulos várias vezes. Seguinte, primeiro turno, nós temos 30% de São Paulo. Pode variar um pouco menos, um pouco mais, mas é 30%. O segundo turno, para ganhar o segundo turno, temos que ganhar um eleitor de centro, um eleitor que não é de esquerda, um eleitor que também não é necessariamente de direita, tá certo? Mas que pode votar na direita como pode votar na esquerda. Quando nós ganhamos com a Marta e com o Haddad, que foram as duas únicas vitórias que nós tivemos no segundo turno, foi esse eleitor que veio, né? Veio e, no caso do Haddad, inclusive, veio não tanto pela questão ideológica, veio porque o Serra, que era né? Na verdade, o Serra, ele era um político de centro,
né, podemos dizer, naquele momento, né, não era um político de direita. De direita naquela eleição era o Russomano, né? Era o Russomano. Né? Mas o Serra vinha de um desgaste muito grande de ter largado a prefeitura no segundo ano do mandato. Né? Então, isso pesou muito contra o Serra naquela eleição de 2012, né? E o Haddad ganhou um voto que vieram da direita, tá certo? Porque se o Serra era um candidato do centro e o Russomano era da direita, e é impressionante que o Haddad ele teve a mesma votação, exatamente a mesma votação do Bolinho em número. Foi 1.776.000 votos. Né? Ou seja, uma votação igual no primeiro turno, né? Ficou em segundo lugar e passou à frente. Agora, para isso, ele conseguiu conquistar o eleitor de centro, que eu acho que é o grande papel que o Boulos precisa conseguir agora nesses 15 dias que nós temos, e isso discutindo a cidade, como você falou. Quer dizer, mostrando que ele é uma alternativa melhor para São Paulo do que o Nunes. Então tem que desgastar o Nunes e apresentar alternativas. Eu acho, assim, não é uma crítica à campanha do Boulos, mas eu acho que a campanha do Boulos não conseguiu encontrar um mote, assim, um gancho de alguma coisa que para as pessoas pareça como assim uma coisa importante na cidade. E talvez a oportunidade agora, né, eu até fiz um vídeo agora, anteontem, falando da questão da fiação, talvez assim, apresentar uma proposta de enterrar gradativamente 500 quilômetros de fiação por ano, sabe? Nós não vamos resolver o problema em uma gestão, mas apresentar um plano que, se tivesse sido feito desde 2005, tem uma lei que diz que a fiação tem que ser enterrada. Né? Foi logo depois da Marta, mas, na verdade, essa lei eu propus em 2001. Né? Só que é o seguinte, fica todo mundo esperando que a empresa concessionária faça esse serviço. E o contrato da concessão, isso desde sempre. Tá? O contrato da concessão... Está um pouco falhando. Está falhando? Tá. Para vocês também, né? O pessoal está aqui entre grave e agudo. Tá uma hora mais alto, uma hora mais... É o som só, a imagem está ótima. Se tiver um fone, talvez... Não, pior que às vezes fone piora. Fone às vezes piora. Eu posso tentar trocar de... Você está no celular ou está no equipamento? Eu estou no celular. Melhorou. Geralmente é melhor do que o computador. Deixa eu trocar aqui. Acho que ele tem que chegar mais perto talvez do aparato. Isso, chega mais perto que vai dar certo. Tá, agora está melhor, será? Pronto. Tá. Bom, então o que eu estava falando é o seguinte, eu acho assim, existem propostas que sensibilizam a população, independentemente do cara ser de direita ou de esquerda. Né? Porque grande parte da população não se identifica nem com a direita nem com a esquerda, ele quer melhorar a vida dele. Eu tive muito voto, viu, Robai? Muito voto de gente que falou o seguinte, eu sou conservador, né? Teve até um... O som tá ruim, Nabil. Vai ter que sair e entrar de novo. Isso, aí o Guilherme testa. Sai e entra de novo e aí a gente continua volta. Então vamos ver se... Mas aí já pode separar uns videozinhos do Nabil enquanto isso? Eu separei ele discute muito, né, essa questão da cidade, cinemas de rua, eu mandei aqui pro o centro abandonado, né? Tem muitas pautas, Parque do Bexiga, os parques, tarifa zero, muito debatendo realmente, né, a cidade mesmo. Enquanto o Nabil volta, tem superchat aqui, o Hussein mandou: agora Israel ataca sul do Líbano com o banido fósforo branco, mais um crime. Hezbollah responde com mísseis na região central da Palestina ocupada. Terrível, né, essa situação. E a Jurema Peçanha chegando aqui de membro da comunidade, muito bem-vinda,
Jurema aqui na comunidade da TV Fórum. E a Débora Andrade mandou aqui uma pergunta para o Nabil, a gente já faz, e também sobre essa questão do impacto nas contas, né, para essa questão de enterrar a fiação, que é muito necessária, né, que ele estava falando que o Boulos podia se comprometer aí com essa pauta. Eu queria trazer... E você vê, o que o Nabil propõe é um projeto consequente, é 500 km por ano. E aí você faz parceria com a iniciativa privada, a prefeitura entra com recursos, governo federal, e você vai tirando das áreas centrais para as áreas mais periféricas, que é para aí você cria o projeto, né? Porque nas áreas centrais vai ser mais fácil dar patrocínio, evidente, e nas áreas periféricas você entra mais com o Estado. E vai fazendo isso até fechar. Tem sim, faz. Se tivesse começado em 2005, já estaríamos com a cidade totalmente com fios entubados aí. E eu tinha separado alguns vídeos, não sei se o Guilherme separou aqui, agora ele deve estar testando com o Nabil, que se a gente falou dos votos dos candidatos da Atena, da Tabata, do Pablo Marçal, né, para onde estavam indo, e pela Real Big Data e da Atena, vocês veem que só 33% foi para o Boulos. E esse final de semana a gente teve um vídeo do Datena declarando voto para o candidato Boulos, né? Contra o crime organizado. Contra o crime organizado, Põe o vídeo aí, tem? Então, acho que não... Tá aí, ó, Datena. Datena. A infiltração do crime organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos, eu voto no Boulos para parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo turno de São Paulo. Vote com ele. Vote contra o crime. Isso é o Datena da cadeira. Você acha que isso tem efeito? Vocês acham que tem efeito o Datena? Se tivesse, acho que ele teria tido mais voto, né? Infelizmente, isso é uma candidatura. Mas ele falando do crime organizado, quando o Datena fala de crime organizado, ele está dizendo que o outro lado é o crime organizado, certo? Está acusando o Ricardo Nunes de estar envolvido. Ele dá uma salvada no Boulos, no sentido de que quem tem crime organizado é o outro lado, que ficou aquela pasma, né? O Marçal tentou vincular o Boulos à cocaína. Isso em alguns lugares funcionou, eu acho, né, Nabil? Eu acho que funcionou sim, viu? Porque tem uma rede... Não, mas que tem uma rede uma rede social que as pessoas acreditam, né? Vai por WhatsApp, vai por... Eu acho que ali beneficiou o Ricardo Nunes, porque derrubou o Marçal por um lado e derrubou o Boulos por outro, sabe? Acho que ali uns 2, 3 pontinhos, um pontinho pelo menos, deve ter, como estava tudo muito empatado, né? Agora, esse segundo turno seria muito diferente do Boulos com o Marçal, seria bem mais fácil, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o que eu estava falando é o seguinte, tem um pouco a ver com o que o Datena falou também, né? Porque o São Paulo teve um orçamento nesses anos. Aliás, a Folha ontem não fez uma reportagem, vocês devem ter visto, né? O acréscimo da receita, né? E dos investimentos em São Paulo nos últimos 4 anos foi excepcional, né? Então, ele teve muito dinheiro. Teve muito superfaturamento. Eu fiz várias denúncias de superfaturamento. Eu vou fazer uma síntese agora também no segundo turno, assim, dos preços das coisas que foram pagas. Preço de mercado. Ontem mesmo eu fiz um vídeo lá na Paulista, deve sair amanhã, hoje ainda, falando daquelas
faixas de lazer, ciclofaixas de lazer que tem na cidade. É impressionante, né? Se você pegar o valor que era... Porque antigamente isso era uma parceria, né? Feita primeiro com um banco, depois com um aplicativo, né? Pelos valores atualizados, né, dessa parceria, e era a mesma distância, o mesmo número de quilômetros. Eram por volta de 220 milhões. Né? Depois acabou essa parceria, foi feito um contrato de emergência por 550. E depois foi feito um pregão eletrônico, né? E o valor atual é quase 700 milhões. Né? Nós, até tem um amigo meu que é cicloativista que teve a pachorra de contar, né? Ele foi numa porque são vários circuitos, né? No total 114 quilômetros. Ele contou o número de cones, né? O número de cones que está na rua é cerca de metade do que é previsto no contrato, né? Então, né, esse tipo de coisa, não sei se não consegue pegar, né? Quer dizer, as pessoas parece que não dão conta. Eu denunciei no Carnaval, né, há vários itens comprados pela prefeitura. O mais fácil de entender é a garrafinha de água, garrafa de meio litro, né, por R$5,60. Supostamente compraram 250 mil garrafas. Na verdade, esse número é um número que a gente não tem como constatar. Os cones, pelo menos, você pode ir na rua. Até ele está propondo que domingo que vem a gente pegar meia dúzia de cicloativistas e cada um ir numa rota contar para fazer essa constatação. Agora, o número de garrafinhas que foram distribuídas no Carnaval, não dá para saber se foram 250, se foi 100 mil, né, quantos que foram. Né, mas eles compraram 250 mil garrafas, pagando R$5,60 por cada garrafinha. Né? Então, eu acho que essas coisas, se conseguir a campanha do Boulos transmitir, né, nós podemos ter uma linha, quer dizer, eu penso em duas coisas aí. Uma é mostrar o que é a administração Nunes, e a outra o que nós podemos fazer. Mas eu acho que nós vamos pegar 3, 4 coisas muito fortes na cidade e bater nisso para que... Eu não sei se, por exemplo, o poupa-tempo da saúde, que o Boulos fala muito, né? O Ricardo Nunes está propondo um Paulistão da saúde, que é praticamente a mesma coisa. Então, sabe, uma coisa anula a outra, né? Então, eu acho que nós vamos pegar algumas coisas muito sensíveis e que, de repente, né, consigam ter criar uma onda Boulos. Nós temos que criar uma onda Boulos aqui. Ô, Nabil, e nesse final de semana, com esse apagão, esse caos que São Paulo viveu, tanto Nunes quanto Tarcísio tentaram nacionalizar essa crise, né? Dizer que não, que a concessão é federal, que o governo... Não, eu queria que você explicasse o papel que a prefeitura teve nesse caos e como que o Boulos pode, né, aproveitar esse caos para o sentimento do paulistano, que tem mais de 300 mil clientes da Enel sem energia até hoje, até segunda-feira. A chuva foi sexta. Olha, a prefeitura tem responsabilidade em duas coisas: na questão da fiação elétrica aérea e na questão das árvores, né, no manejo das árvores. A questão da fiação aérea, só para explicar para vocês, eu acho que é importante, existe uma lei municipal que tornaria obrigatório o enterramento da fiação. Só que a Enel não, né, a empresa que era concessionária, que não era a Enel, era a anterior, que já era privatizada, na verdade a privatização já tem bastante tempo, né, não é de agora. Ela alega que no contrato da concessão não está previsto essa despesa, certo? Assim como está previsto uma receita com o aluguel dos postes, né? Então, obviamente, isso tem a ver com o valor da energia, com, né, um investimento que tem que ser feito. Bom, isso foi por uma questão judicial, por uma briga judicial, chegou até o Supremo, e a empresa concessionária, ela ganhou, né, ela
ela conseguiu fazer com que o seu ponto de vista de que ela não era responsável pelo enterramento prevalecesse. Então, desse ponto de vista, né, eu acho assim, vários prefeitos, isso já passou desde a época do Serra, depois passou pelo próprio Kassab, pelo Haddad e agora pelos últimos prefeitos, nunca conseguiram fazer com que a empresa fizesse esse serviço, certo? Do ponto de vista do custo que ela tem. O custo dela, eu até coloquei na minha publicação que saiu ontem, em torno, varia, claro que depende de cada lugar, mas varia aí de 3, 4 milhões por quilômetro até 13 milhões por quilômetro. Se a gente pensar em termos de 10 milhões por quilômetro, né, São Paulo tem quase 15 mil, 14 mil quilômetros de via. É um investimento alto, mas é um investimento que tem que ser feito, né? Tem que se encontrar um mecanismo e a prefeitura tem que fazer isso. Né? Eu até fiz a comparação, a gente poderia, só com o dinheiro gasto em asfalto, daria para enterrar 600 quilômetros de fiação, né? Que não representa, sei lá, 5% da cidade, mas, né, pelo menos a gente vai avançando nisso. Você pega a área central da cidade e não tem fiação elétrica, mas na Avenida Paulista não tem fiação elétrica, na Rebouças não tem fiação elétrica. Foi feito quando foi feito o corredor de ônibus, foi feito o enterramento da fiação da Rebouças, né, na época da Marta. Então, eu acho assim que nós temos que ter propostas, e isso é responsabilidade da prefeitura. A questão das árvores, né, é a mesma coisa, quer dizer, é responsabilidade da prefeitura, manejo das árvores, fazer a poda, também garantir que as raízes das árvores tenham para onde crescer, porque o que acontece hoje, aí está misturado com outro problema, que é o problema das calçadas. As calçadas são responsabilidade dos particulares pela legislação, com exceção de algumas avenidas estruturais. Aí o que os particulares fazem? Eles pegam, pavimentam a calçada e fazem em volta da árvore, quer dizer, não tem espaço para a raiz crescer, né? Então, por exemplo, em algumas cidades do mundo, o subsolo das calçadas, eles são tratados com uma terra adequada para que a raiz das árvores, elas penetrem e possam, né, ter sustentação para a árvore, né? Como nós vamos ter, né, eventos extremos cada vez mais graves, né, no planeta, né, essa questão precisa ser enfrentada com seriedade. E por isso que eu digo o seguinte: o prefeito Ricardo Nunes teve um grande orçamento e não fez intervenções estruturais na cidade. Essa é uma intervenção estrutural, né, porque não é possível as pessoas ficarem vários dias sem luz, e vai continuar acontecendo. Aconteceu o ano passado, né, foi ano passado mesmo, não faz tanto tempo assim, e vai acontecer de novo, né, porque as árvores, né, não têm raízes que sustentam. Então, para isso, outra coisa que várias gestões, vamos dizer assim, não foi só o Ricardo Nunes, vem de longe já, né, e São Paulo teve uma crise financeira muito séria, né, tanto na época da Marta como do Haddad. Então não adianta a gente também querer falar assim, os prefeitos são melhores ou piores. Teve um problema estrutural na cidade gerado pelo Maluf, né, que fez uma dívida enorme. A cidade ficou pagando 13% do seu orçamento para dívida. Então ela foi desestruturando os seus órgãos. E aí, com os últimos 8 anos, com a política neoliberal de Estado mínimo, né, quando isso poderia ter sido recuperado, não se recuperou. Então, as subprefeituras não têm mais agrônomos nas subprefeituras, que tem que fazer um acompanhamento das árvores. Então, nós temos que cada subprefeitura tem que ter uma equipe de agrônomo para acompanhar as árvores, para ver quais são com risco de cair, para exigir dos moradores, por exemplo, abrir nas calçadas covas mais largas, tá certo? Fazer um trabalho cotidiano, né? Cada árvore tinha que estar sendo monitorada na cidade, né? Isso é responsabilidade da prefeitura, essa é pura da prefeitura, né? Agora, Nabil, não teve uma época que o IPT estava fazendo esse trabalho de medir quais as árvores? Eu me lembro de o IPT, né, que é da USP, está fazendo esse trabalho de monitoramento das árvores que foram tomadas por cupins na capital paulista. Isso nunca foi para frente? Não, isso foi feito numa certa época, mas não adianta fazer num momento e não ter um serviço permanente de acompanhamento,
né? Por exemplo, para poder fazer as retiradas das árvores, para poder substituir por espécies que são mais adequadas, né? Porque esse é um outro problema também, que nós temos muitas árvores que não são as mais adequadas. E nós temos um problema estrutural, eu chamo, inclusive, isso de um problema, né, da desigualdade urbana estrutural da cidade, que é o seguinte: você tem calçadas muitas vezes estreitas, né? Nós temos um problema, e você vai para a periferia, isso é mais grave ainda. Aí você não tem árvore. Você vê que o problema da queda de árvore acontece muito mais no centro expandido, nas áreas melhor urbanizadas da cidade, do que na periferia. Desse ponto de vista, né, prejudica mais os setores privilegiados da sociedade, certo? Agora, o problema é que a desigualdade estrutural vem de base, porque na periferia não tem árvore. Então, é uma área seca, desarborizada. As árvores têm um papel importante no equilíbrio climático da cidade, né? Então, esse problema ele acontece mais no centro expandido do que na periferia, né? Mas aí nós temos que ver como, né, nós vamos enfrentar essa questão na periferia, porque ter árvores é importante para a cidade, porque também não pode se criar esse antagonismo, que algumas pessoas falam, vamos tirar as árvores, mas resolver esse problema, né? Não, certamente não é isso. Ô, Nabil, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu vi uma polêmica sua com um jornalista do UOL que começou a ficar raivoso de uma hora para outra para o lado da esquerda, e ele criticou o seu projeto que questiona aquelas lojinhas de conveniência OXXO, né? Que você disse que essas lojas elas destruem o pequeno comércio. Então, você propôs a rediscussão dessas lojas que, aliás, ninguém em São Paulo sabe pronunciar o nome, né? E aí o cara veio com 4 pedras na mão para cima de você, né? Você pretende levar adiante essa discussão? Pretendo, sim, né? Eu não acho que é o caso a gente proibir, né, uma rede como essa. Agora, nós temos que ter um mínimo de regulação para impedir que elas ocupem todo o espaço do comércio local, né? Porque, no fundo, é isso que ela concorre ao comércio local. Então, talvez tenha alguma regulação, como existe em algumas cidades do mundo, né? Paris, por exemplo, Paris vai ter aquele comércio de rua que é tradicional e que é super valorizado, que as pessoas gostam de Paris por causa disso, né? E você, por exemplo, em Paris, você não tem shopping center no meio da cidade. Shopping center tem que estar na periferia da cidade, né? Então, eu não acho que isso é uma intervenção exagerada sobre o mercado. Eu acho que é uma questão de proteger o pequeno comércio, o pequeno empresário. Aliás, esse é um tema que o PT precisa trabalhar de maneira mais consistente, né? Porque a gente, talvez até pela tradição, né, de ser um partido de trabalhadores, etc., quer dizer, a gente iguala todos os empresários, né, todas as pessoas que são patrões, etc., né, e você tem muita gente que tem um pequeno comércio, tem 3 ou 4 empregados ali, que o cara trabalha, vai lá abrir a loja às 7 horas da manhã, né, fica até 8 horas da noite, etc. Esse pequeno empresário, ele é um trabalhador também. Ele pode ser o empreendedor daquele lugar, mas ele é... E essas pessoas estão hoje com muita dificuldade, porque quando vem uma OXXO como essa, ela é uma franchising, né, que ela vende uma certa marca, certo? E a pessoa, para entrar nisso, precisa ter um certo capital, né? Precisa fazer tudo igualzinho, então você perde a diversidade, porque uma das coisas da riqueza da cidade é você ter diversidade, ter lugares diferentes, né? Com os mais diferentes tipos de produtos, né? Então, quando vem uma rede dessa e ocupa tanto espaço como está ocupando, né, e ela consegue fazer uma espécie de oligopólio, porque, claro, que ela compra os mesmos produtos para um número muito grande de lojas, certo? Consegue, dessa maneira, um preço mais baixo, então ela vai destruindo os pequenos comércios locais e vai eliminando a diversidade, porque isso também faz parte da cultura urbana, né? A gente, né, você vai, às vezes, num bar, cada bar tem tem uma organização, tem uma decoração, tem um jeito de atender, tem os clientes que são conhecidos pelo nome, né? Então, isso faz parte da cultura urbana, não podemos ver isso desaparecer. Agora, temos que ver como faz isso sem, né, eliminar uma certa liberdade econômica que o país está sujeito a ela, né?
né? Então não podemos... Aliás, acho que esse é um dos problemas, por exemplo, estamos falando de esquerda, você estava falando aí dos partidos mais de esquerda, etc., né? De esquerda, que eu digo, a esquerda do PT e do PSOL hoje, né? Eu acho assim, eu visitei Berlim Oriental, visitei Praga, visitei vários países antes da derrubada do Muro de Berlim, né? E uma das coisas que a gente vê nesses lugares era exatamente isso, a falta de dinâmica da economia local, né? Porque tudo era estatizado. Então você tinha aqueles comércios que eram os comércios estatais, com os mesmos produtos, né? E isso deixava uma cidade triste, as cidades eram tristes, né? Não eram cidades assim, vivas, dinâmicas. Então eu acho que nós temos que ter né? Eu estou falando isso para dizer assim, eu não sou favorável a um capitalismo, a uma estatização geral, intervenção exagerada na economia. Eu não sou a favor disso. Eu acho que você ter iniciativa das pessoas é importante, né? E sob vários pontos de vista, inclusive na mídia, né? Inclusive na mídia, se a gente tivesse só uma mídia estatal, né, seria muito ruim, né? Tem que ter mídia de todos os tipos, né? Então, agora, nós não podemos ter uma coisa dominando tudo, porque aí nós estamos indo para uma outra questão, que não é a estatização, mas é um oligopólio de empresas privadas, em vários aspectos. Aliás, na mídia nós temos isso, na Meta, no Google, né? Na Amazon, na verdade, nós estamos sendo dominados pelas grandes corporações, né? As próprias corporações que dominam hoje a parte de aplicativos, a Uber, né, a 99, iFood, essas coisas. O iFood, né, todas essas, né, quer dizer, na verdade são todas corporações multinacionais que estão indo em todos os países, tá certo? E criam uma situação onde, né, todo mundo vira trabalhador para esses, trabalhador entre aspas, né, porque ainda falam que as pessoas não são trabalhadores, são empreendedores, né, que trabalham, né, né, para essas corporações. Na verdade, eles trabalham para a corporação, embora não tenha vínculo trabalhista. Então, eu acho que essa questão é uma questão ampla que precisa ser pensada. Tem algumas perguntas para o Nabil de projetos aí que dizem respeito ao Uber, também, inclusive. E tem o Robson lembrando que as redes de farmácia também, né? A mesma questão do OXXO, né? São grandes redes que acabam tirando aquela farmácia do bairro, que tinha aquele farmacêutico, né? Conhecia todo mundo. Mas tem várias perguntas. A Débora Andrade pergunta: Nabil, tem algum contato seu que eu possa perguntar sobre seus projetos na vereança nos anos 2000 para uma pesquisa acadêmica? Como que ela manda para você? Não, entra em contato com a minha rede, a gente manda, a gente tem todos os projetos. Eu inclusive, tenho uma publicação que chama Cidade Aberta. Eu vou até pegar aqui um minutinho só para mostrar. Tá. O Nabil, ele já foi vereador, né? Professor o Nabil da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. É um estudioso, né? Não é um acadêmico, conselheiro, né? Uma pessoa intelectual orgânico. Cidade Aberta, aqui tem os vários projetos de lei, né? Na cultura, na política urbana, meio ambiente, né? Então tem os vários projetos que foram feitos nos meus 2 mandatos. Então, né? Fala para ela entrar em contato, eu arranjo uma revista dessa para ela, e aí depois ela pode entrar para pegar projetos de lei, ela também pode entrar no site da Câmara, ela vai encontrar também a relação de todos os projetos, aí na íntegra, que são mais os... né? Eu fui vereador, estavam falando sobre isso, né? Talvez seja um caso curioso, né? Porque eu sou vereador a cada 8 anos, né? Eu fui vereador de 2001 a 2004, aí eu fiquei 8 anos fora, aí eu voltei 2011, 2013, 2016, e agora eu vou voltar de novo. E sempre eu me elegi quando o prefeito que eu apoiei se elegeu também. Então, então isso é uma boa notícia para o Boulos, né? Porque eu me elegi na Marta, depois no Haddad.
aí não consegue pôr os projetos nos governos, porque não é fácil, aí o pessoal fala, pô, Nabil, aí depois fica com saudade do Nabil, né? Porque é difícil, né? Mas... Agora, tem projetos, olha, tem um projeto meu que é muito importante, que eu acho que talvez seja um dos mais, que deram maior impacto, que é do primeiro mandato, que é o VAI, Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, né, que foi o primeiro projeto que apoiou a cultura periférica em São Paulo, né? Eu acho que foi o grande, assim, impulsionador da cultura. Claro que a cultura periférica já tinha força, por isso que o projeto saiu, inclusive, né? Mas não tinha nenhum apoio da prefeitura para os jovens da periferia. Então, depois teve o VAI 2, né? Depois não, né? Teve vários outros projetos de apoio à cultura periférica, mas o VAI é de 2000 o projeto de 2003, 2002, foi aprovado em 2003, o primeiro edital foi em 2004, e esse nós conseguimos manter durante 20 anos. Mesmo nas gestões de outros partidos, ele foi mantido, já apoiou 3.000 projetos de jovens da periferia de São Paulo, né? Então, é um projeto importante desses que a gente consegue fazer e consegue fazer com que ele aconteça. Paulista Aberta foi outro projeto importante também, né? Que também não conseguiram fechar. O Ricardo Nunes está diminuindo o horário, mas agora fecha às 4 da tarde, que é um absurdo, né? Fechar às 4 da tarde, mas não conseguiram anular porque teve uma força muito grande. E eu acho que hoje precisa de uma nova regulamentação, porque, por exemplo, o nível de ruído da Paulista está absurdamente alto, né, da Paulista Aberta. Então, temos que pensar algum tipo de regulamentação para que fique um lugar agradável, né? Porque não adianta ser um lugar... Virou, né, um espaço onde os músicos vão lá tocar, né? Se apresentar. Cada quarteirão tem uma banda ali tocando, né? Não, mas isso tudo bem. O objetivo era esse. Agora, tem que ver, assim, caixa de som, sabe? A altura das caixas de som, o nível de ruído. Na verdade, a ideia mesmo, quer dizer, eu tinha esse projeto de lei quando era vereador, né, em 2013, 14. Quando eu fui, né, quando o Haddad me convidou para ser secretário de Cultura, né, no dia da inauguração da ciclovia da Paulista, né, foi fechada a Paulista, né, para aquela festa da inauguração, e o Haddad pediu para a gente colocar, né, a gente previu colocar uma série de pequenos shows ao longo da Paulista, né? Aí eu estava andando na Paulista com ele, né, na inauguração, e ele falou, pô, mas tá tão legal isso aqui, né, isso aqui podia ser para sempre. Eu falei, bom, mas esse é um projeto de lei meu, certo? Tá, precisa aprovar. E aí então a gente acabou tornando aquilo efetivo, aconteceu, né? Mas aí logo em seguida a gente percebeu que não precisava mais da prefeitura pôr evento cultural, né? Porque as próprias pessoas os próprios músicos já iam, né? E acho que é legal essa coisa que quando a cidade ganha vivacidade, é isso que eu estava falando, a cidade ganhar vivacidade sem depender do poder público, às vezes é muito importante, né? Assim, agora, tem acontecido coisas também que eu acho que são desagradáveis, sons muito altos, põe caixa de som altíssimo, a Fiesp faz ali na frente um show patrocinado, quer dizer, começa a ter uma série de coisas que, né, eu vejo, por exemplo, o Minhocão, que é outro projeto que nós também apresentamos, né, em conjunto com outros vereadores na época, né. O Minhocão hoje é um lugar, assim, muito tranquilo, no sábado e domingo, virou uma área de lazer, um lugar agradável para se ficar, virou uma espécie de praia paulistana, as pessoas vão lá de maiô, de biquíni, tomar sol, né? É um lugar bem interessante que poderá, inclusive, ser muito melhorado, né, com um projeto. Agora eu acho que é isso que eu acho que o Boulos precisa desses 15 dias aqui, que vai ter mais tempo na televisão, já está tendo, né? Colocar algumas ideias que sensibilizem bastante o eleitor, esse eleitor que não é nem de extrema-direita e nem de esquerda, né? Que é um eleitor que está querendo melhorar a cidade, né? Eu acho que esse tem que ser o caminho. O não polarizado, né? O eleitor não polarizado, desculpa, sim.
Não, eu ia perguntar para ele se ele viu a proposta que a gente estava comentando antes, dos pontos de apoio para os trabalhadores de aplicativos que o Boulos propôs. O que é que você achou disso? Não, eu acho excelente. Agora, eu acho que não é um ponto de apoio só para aplicativo, sabe? Só para... Eu acho que nós precisamos ter pontos de apoio para todos os cidadãos no espaço público, né? Ou seja, você às vezes está no meio da rua, o celular fica sem carga, né? Você precisa, né, carregar. Banheiro público. Pô, a gente vai né, vai para o centro fazer qualquer atividade, etc., né? Aí, de repente, você precisa entrar num bar para usar o banheiro, porque não tem banheiro público. Quer dizer, na verdade, esses pontos de apoio deveriam ser pensados para o conjunto da população. E claro que é para o aplicativo, pode ter para próximos lugares onde tem maior quantidade né? Quer dizer, pensar no planejamento, né? Lugares onde concentram restaurantes, onde os motoqueiros, né, os que trabalham com aplicativo possam ter mais presença, né? Mas isso é um projeto para a cidade toda. Eu acho que, por exemplo, a questão dos banheiros públicos é outra coisa que sensibiliza muito. E pode ser isso, pode ser um apoio com banheiro público, com lugar para carregar celular, pode ser uma pequena praça, isso pode estar nas praças, nós podemos associar esses lugares às praças, né? Ou seja, um lugar que já tem lugar para sentar e que aí você dá uma infraestrutura de energia, de banheiros, de lugares para as pessoas poderem, né? E isso eu acho que é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que também é necessário fazer é a gente ter mais restaurantes populares na cidade, né? Principalmente por conta da população em situação de rua, né? Porque um dos aspectos que acabam hoje gerando muita sujeira nas cidades, né? É assim, as pessoas recebem aquelas marmitas, a população em situação de rua recebe aquela marmita de isopor, né? Na rua e depois larga na rua aquilo, né? Quer dizer, sem contar o problema de sustentabilidade, né? Porque aquela marmita de isopor, ela não é reciclável. Então é um material ruim para isso. A gente poder ter que também podia ser uma espécie de um ponto de apoio. Os restaurantes populares, né? Poderiam ser pontos de apoio também para essas outras, né, banheiro, né, e outros serviços prestados para a população, né, em situação de rua, que obviamente precisa ser enfrentado de maneira definitiva, mas, né, enquanto isso, eu acho que a gente tem que criar uma infraestrutura, né, para garantir uma cidade, né, mais limpa, mais adequada para as pessoas, para poder também as pessoas voltarem a frequentar certas regiões que as pessoas não... Eu vou aproveitar aqui para fazer uma propagandazinha, né, já que a gente está falando do centro, né, porque isso é muito presente no centro. Na quinta-feira, às 20h, eu vou, junto com o Carlinhos Batel, né, que faz as caminhadas noturnas, toda quinta-feira à noite, nós vamos fazer uma caminhada pelo Triângulo Histórico, que é uma área que à noite fica muito deserta, né, e nós vamos fazer uma caminhada noturna lá, então convidar aqui todos os telespectadores, né, da TV Fórum para... Como é que se inscreve, Nabil? Como é que faz para ir? A saída é sempre na Biblioteca Mário de Andrade, às 20h. Legal. É só ir lá. Uma caminhada comentada. Uma caminhada comentada, como eu já fiz agora na campanha. Uma das atividades que a gente fez, quer dizer, não era bem de campanha, era de campanha, mas era uma atividade educativa, né? Nós fizemos visita aos edifícios do Atacho Jurado, eu fiz uma visita aos antigos cinemas de rua do centro, fizemos também uma caminhada pelo Minhocão, né? E foi muita gente, viu? Assim, tipo, essa do Minhocão tinha 80 pessoas, né? Que a gente caminhou pelo centro falando, pelo Minhocão, falando dos edifícios, falando por que ele foi criado, né? A origem do Minhocão e o que poderia ser feito, né? Então, essa foi uma tônica da minha campanha, né? Muito de mostrar os lugares e mostrar o que poderia ser feito nesses lugares, quais seriam propostas para, né, para que a gente pudesse melhorar os lugares da cidade. E acho que isso está bastante... Assim, as pessoas querem isso,
né? Eu estava falando, inclusive, quando a gente interrompeu, teve muita gente que falou que não era de esquerda, que era conservador, mas que, né, estava pensando em votar em mim por conta de que achava que eu poderia contribuir para a cidade, para vários aspectos aí que as pessoas levantavam. Eu tive bastante retorno desse tipo. Então, eu acho que o Boulos agora, né, voltando a falar do Boulos, precisa sensibilizar esse tipo de eleitor. Um eleitor que, né, que vai colocar em primeiro lugar o que ele pode fazer pela cidade. E o que o Ricardo Nunes deixou de fazer quando teve a oportunidade de fazer. Você sabe que se o Ricardo Nunes for eleito, ele vai ser o prefeito de São Paulo que mais tempo governou a cidade. Desde do Antônio Prado, que o Antônio Prado, lá na época ainda da República Velha, o Antônio Prado foi prefeito por 12 anos, né? Depois dele, o Prestes Maia foi prefeito por mais ou menos, pouco menos que 7 anos. E se o Ricardo Nunes for eleito agora, ele vai ser eleito, ele vai ficar 7 anos e 8, 9 meses na prefeitura de São Paulo, né? Alguém que jamais tinha pensado em ser prefeito, né? E realmente que não adquiriu condições para isso, prefeito, né? Um péssimo prefeito. Então, olha só, ele é péssimo, mas deixa eu falar uma coisa, viu? Só para a gente relativizar essa tua fala. Ele é péssimo prefeito, mas ele consegue dialogar com um certo desejo que uma certa parte da população deseja, que não é nada excepcional, não é nada fora de, né? Mas é assim, ele pôs muito dinheiro em fazer pequenas obrinhas na periferia, fazer campo. Quer dizer, ele foi ganhando um certo apoio, né, com o apoio de vereadores, né? Uma coisa que eu acho que a esquerda precisa voltar a saber fazer, que é dialogar mais com os pequenos formadores de opinião de bairros, conseguir dessa maneira, né, ter mais apoio, porque uma coisa que me preocupa bastante, eu vai falando aqui no nosso campo, é que o cinturão vermelho não existe mais da maneira como ele existiu no passado, né? As eleições antigamente, né, tem o Edilson, que foi coordenador da minha campanha, que é da cidade de Tiradentes, falou assim, na cidade de Tiradentes o PT ganhava no primeiro turno com 80% dos votos, certo? Né, você ia, e gradativamente, né, hoje você vê que o bolo foi melhor no centro expandido do que na periferia, né? Então ele até ganhou em alguns bairros periféricos, mas ganhou por margens muito pequenas, né? Então isso quer dizer, isso me preocupa bastante, inclusive para a eleição de 2026, né? Que eu acho que é entender a cidade, entender as transformações que tiveram, né, no país nesses últimos, inclusive promovidas pela própria gestões do Lula. Vocês estavam falando aqui antes da questão do racismo, né? Do racismo estrutural, da questão das ações afirmativas. As ações afirmativas foram um ponto muito importante do governo do Lula, né? Na questão da universidade e tudo mais. Só que o que está acontecendo, né? Muita gente que foi beneficiado pelas ações afirmativas, né? Hoje eles têm muitas vezes uma posição conservadora, né? Então eu acho que tem uma questão que nós vamos discutir um pouco em relação a isso, para que a gente possa, né, evitar que a direita cresça no nosso país como está crescendo. Você falou do Boulos ter votação no centro, e no mapa da votação, o lugar onde o Boulos mais tem votos, aliás, é recordista de votos, ninguém teve tantos votos assim em um bairro, é a Bela Vista, né? O Bexiga. O Boulos simplesmente arrasou lá no Bexiga, com mais de 40% dos votos. Por que você acha que teve tanto voto para a esquerda ali? Olha, eu acho que são várias razões, né? Por exemplo, ali na Bela Vista tem uma grande concentração de população LGBT+, né? Você tem ali, por exemplo, na Frei Caneca, por exemplo, que está dentro da Bela Vista, nós temos uma concentração importante. Nós temos uma presença cultural muito importante no Bexiga, né? Não é a Bela Vista toda, porque o distrito da Bela Vista ele é maior do que o Bexiga, né? O distrito não, a zona eleitoral. O distrito também, mas a zona eleitoral,
né? Então, eu acho que tem alguns fatores. Você tem, naquela região, você tem... Os imigrantes árabes, né, que tem aquele movimento ali no centro, naquela região mesmo da Bela Vista, que está o Al Janiá, o bar. Mas eu não sei se tem muita presença de... Tem um bar lá, né? Um bar, tem vários bares de esquerda ali na região. Mas não sei se a população palestina mora ali, porque, né? E ali não é uma área de baixa renda, embora tenha cortiço. Então também tem esse fator. Você também tem uma concentração de cortiços importantes, né, naquela região. Agora, você vê que ele foi bem votado. Ele foi votado, não foi só ali, foi na zona eleitoral da Santa Efigênia, né, que pega a Santa Cecília, foi também em Pinheiros, foi também em Perdizes, né? Quer dizer, essa é uma região que aí nós vamos pegar o seguinte, é uma região, essas regiões, onde o centro não tinha candidato. O centro não teve candidato. É uma região, o centro expandido, ela tradicionalmente, o PSDB sempre ganhou no centro expandido. Só que o PSDB não tinha candidato, quer dizer, o Datena não representava o PSDB. O Ricardo Nunes tem uma imagem muito ruim, né, nessa região também. E o Marçal, né? Então, eu acho que o Boulos acabou sendo alternativa para um certo setor que não tinha alternativa nessa região. Agora, a Tabata também foi bem votada, né, no centro expandido. Né? Nas regiões onde o Boulos não foi tão bem, foi bem votado também, não tão bem como, por exemplo, Jardim Paulista, né, Indianópolis e tal, que são regiões que o Boulos não foi muito bem votado, que são regiões de classe média alta, né? A Tabata foi muito bem votada, né? Então, isso que eu estou falando, o voto se você somar o voto do Marçal com o voto do Nunes, que são votos, vamos dizer assim, que no espectro político estão mais à direita, né? A votação na periferia foi muito alta deles, foi altíssima, porque a Tabata teve uma baixa votação na periferia e o Boulos meio que empatou com os outros, em alguns lugares ganhou. Mas se você somar os dois, né? Somar os dois, a gente é amplamente minoritário, né? Vamos falar assim, a centro-esquerda, se a gente chamar a Tabata de centro-esquerda, né? Pelo menos o partido dela é um partido de centro-esquerda, né? Hoje, no espectro total do país, né? Nós perdemos muito feio na periferia da cidade. E no centro expandido, nós não fomos tão mal assim. Desculpa te cortar, mas a gente está já chegando encerrando Sim. aqui nosso programa, mas antes vou agradecer o Cordeiro. Mas você volta. De Faria, a gente tem muito... Vamos ficar como colaborador fixo, mais um da bancada da Fórum. Exato. Para vir todo mês, todos os 20 dias, Nabil. E muita leitora aqui do Nabil, viu, aqui no chat. O Amorim da Praia Grande também está chegando de membro, muito obrigada. E tem a Débora que perguntou se você pretende apresentar projeto para remover nome de genocidas e escravocratas de monumentos de ruas e escolas, e o Edson, que pergunta se é possível apresentar um plano para a criação de um aplicativo tipo Uber, porém gerenciado pela prefeitura, como fez Araraquara, né, que eu sei que teve uma experiência, né, Deixa eu... tipo, mas tem um minutinho, Nabil, para Um minutinho, tá. Não, o projeto da mudança da lei dos genocidas, com certeza, já foi um projeto meu, né, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, e agora nós vamos continuar. Agora, sobre a questão do aplicativo, a prefeitura criou um aplicativo, só que ela mesmo não teve adesão dos motoristas e ela mesmo largou, né? Eu acho que ela deve ter feito algum acordo lá com as empresas de aplicativo e, né, para isso precisa realmente ter uma insistência muito grande, né? Mas nós vamos trabalhar com isso, que eu acho que é super importante. Né? E também algumas cooperativas, apoiar cooperativas de motoristas. Para isso precisa ter um apoio tecnológico. Um dos problemas graves, importantes disso, é ter apoio tecnológico, que essas grandes corporações têm essa capacidade e uma cooperativa não tem. Mas nós temos aqui, inclusive, uma experiência interessante de um aplicativo de mulheres, que é mulheres só para mulheres. Né? Um aplicativo voltado só para mulheres. Tá. Aí, olha só. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês. Até a próxima, hein? Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigada. Parabéns aí pela eleição.